papai evangelista, mamãe evangelista. Mas já você que também não vai, sabe? E quando o programa. Naquele dia do julgamento. You are the God who was, who is, and come. Se eu estou a cantar esta canção, eu estou saindo mesmo da beira da morte. Eu fiquei muito doente mesmo. Eu estava em coma. Porque nem o alimento não descia mais do meu ventre. Mas todos os dias, eu estou agradecendo ao evangelista David. Uma palavra que ele me disse, depois de ontem, me fez chorar. Eu estava no fim, as pessoas vieram. Vamos no Timbango, aí não vejo as coisas. Eu disse, a minha fé não está no Timbango. Eu tenho um doutor tipo de Judas. Se quer tirar a minha vida, o Timbango não vai me defender. Mas eu sei que eu tenho meu pai. Tem Deus. Neste momento o meu pai nada dói. Eu estou pedindo, Senhor, me mata. Os dias da minha cura, eu chegar neste nível. Deus do céu. Eu estou assim, eu estou ajudando. Outro disse, vai vir. Eu disse, mentira, não vai morrer. Não vai morrer. Quando eu estou aqui, não vai acontecer nada. Doença que eu tinha. Estava dando medicamento. Não estava dando certo. Afinal, era uma doença de Deus. Não é de Deus. Eu podia entrar na terra. Também ninguém queria saber. Só me dá sair atenção. Tratar as coisas como se fosse não morrer. O médico ficou diante de mim. Disse, mamãe, eu terminei. Eu levantei as minhas mãos. Eu disse, Deus, quando a quarentena chegou, eu não tinha nada na mão. Deus dos justos. Pessoas que não estão no carro. Eu disse, eu vou entrar no carro. Eu vou ter doença. Proteja a minha vida. Guarda em bom lugar. A oração que eu fiz, você dava no quarto. Meus filhos choravam. Um dia zero oração. Então,
uma festa, fica como mulher, deixa que a minha vida vai salvar o gente. Quando enquanto está chorando, olha o problema. Eu disse que eu não tenho dívida. Nunca roubei também. Se Deus quer que eu morra, deixa eu morrer. Estou sofrendo muito, não aguento. Não tenho força. Umas vezes começa a cantar, eu vou levantar, não tenho força. É a minha primogênita. Não se será de mal do mundo. Fiquem bem. Eu faço muita coisa. Eu amo. Vossa oração. Vamos fazer todos estão cansados. O Espírito vai. Na verdade, o Espírito estava saindo. Ela está aberta. Estava conseguindo. Não havia nem saliva na boca. De alguém não consegue nem falar com ela nem saudade. Estava no estômago. Mas esse Deus. Vamos dar no geral. Vamos no geral. Me perdeu lá em coma. Deus dá dos olhos para lá. Também meu esposo, me tira daqui. Esse é meu lugar. Me leva para a clínica. Quando fui na clínica, Deus abriu os olhos na minha irmã. Vou chamar de mãe para receber. Esse é o universidade. Orientou. Vamos chegar em casa. Dentro com Deus. Colocaram na telemi, apega-se com sua igreja. Pai, muito obrigado pela orientação. Muito obrigado. Muito obrigado. Não é por dinheiro. Não é por nada. Muito obrigado. Meu pai estava dentro. Perguntou a Deus qual é o problema dele. Deus te tem para a pessoa. Deus levantou. Por isso agradecer a Deus. Deus vão ver que Deus vai fazer com vossos olhos. Vou testemunhar de Deus. Deus é muito bom. Era um domingo passado. Eu estava passado. Eu estava saindo da minha casa, estava passado. Fui trabalho. Me desempregaram. Ao sair, eu disse: não, sou desempregado. Estou voltando em casa. Voltei em casa. Sentei em casa. O que eu fiz lá no trabalho? Só hoje me desempregaram no trabalho? Não, deixa eu sentar em casa. Fiquei em casa. Eu disse: não, domingo, saí. Eu passei aqui na porta da igreja. Cheguei mais em frente. Na escola de condução. Na escola de condução. O Espírito me dirigiu. Volta ainda. Entra naquela igreja. Eu disse: vou entrar. Entrei. Deus me mostrou, me mandou entrar. Entrei. Quando eu entrei, o pastor estava a pregar. O que ele falava era mesmo meu. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Eu lagrimei na igreja mesmo. E passou. Eu disse: eu sou Deus quem sabe. Sentei, ouvi a pregação. Quando a igreja acabou, queria ir no meu chefe. Disse: não, deixa eu voltar ainda em casa. Voltei em casa. Sentei em casa. Depois de 3 dias, o pai me ligou: pai, vou aparecer. Quando estou aí assim, estou aí fazer os documentos dos meus filhos, porque estão a viajar.
Fiz também os documentos dos meus filhos. Cheguei também lá. Bilhete no mesmo dia. Bilhete no mesmo dia. Entrei e recebi o recibo e voltamos em casa. Minha esposa disse, vamos na nossa igreja. Eu disse, vamos em casa descansar, porque eles não estão cansados. Fomos 5 horas lá no registro. Ficamos em casa. Na sexta-feira, me ligaram. Como me ligaram assim, tu aí mesmo trabalhar. Fui mesmo trabalhar. Falei, eu só estou trabalhar. Peguei o meu colete, costei ao corpo e fui lá ao trabalho. Eu disse, sabe, se eu chegar lá, se me darem dinheiro, comecei também a minha cantina já. Fui lá, cheguei lá, o outro chefe me chamou, vem. Entrei lá no gabinete, disse, assina este documento. Olhei o documento, para me assinar. Onde eu saí, para me voltar mais lá. Aí onde eu vou, já sofri lá, na água daqui, até no Calemba 2. Ficar no barco desde 7 horas até 21 horas. Aquelas ondas aí, aquelas agitações do mar, eu disse lá já não consigo. Porque também o corpo já não está mais permitido. Eu não vou assinar este documento. Valia a pena ganhar meu salário. Eu faço a minha cantina mesmo de bolacha, fico aí. E outro chefe chamou a partida de Londres, de África do Sul. Me volta em casa. Ele tem que trabalhar mesmo aqui, não pode ir lá. Não. Como não quero assinar aquele documento, e deixa aquele documento sempre. Amém. Por favor, fechem os teus olhos. Onde você está, fique concentrado durante 5 ou menos de 5 minutos. Queremos agradecer a esse Deus. Nabili lakayo Yahweh Yusanzambe likolo na nyonso na yebyo kosalai okosalai namakambo elekingai maele pili lakayo Yahweh Sanzambe likolo na nyonso Você
que eu desapareça, mas que a sua presença, Senhor, permaneça. Senhor, não permita que eu fale, Senhor, segundo o meu meio de conhecimento, mas que a sua presença, Senhor, fale para o teu povo. Senhor, este povo abandonou as suas casas, deixaram os seus afazeres, deixaram a distração deste mundo. Vieram até aqui, Senhor, não por mim, não por nós, ou não por nós, Senhor, mas vieram aqui por mim, Senhor. Então permita, Senhor Jesus Cristo, que a sua presença seja na frente como guia, atrás como protetor e no meio como Emmanuel. Senhor, estou a repreender todo o poder de ataque e contra-ataque no mundo das trevas, que possa se levantar perante esse momento, Senhor Sagrado, para nos combater, ou para colocar preguiça, ou para colocar peso, ou para colocar distração no meio do teu povo. Senhor, seja repreendido em nome de Jesus. Pai, estou a convidar os teus anjos, serafins, querubins, que estejam no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em uma só voz, dizemos assim: glória e louvor a tu, Senhor Jesus Cristo. Glória e louvor a tu, Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplaudimos para a glória do Senhor Jesus. Podemos ficar sentados. Que o nosso bom Deus nos abençoe. Para esse Deus. Se calhar você está a se perguntar, ainda assim não entendemos por que o tema será que não há Deus em Israel? Aleluia. Porque creio que você acompanhaste perfeitamente a nossa leitura, mas talvez ainda não entendeste porque nós falamos como tema será que não há Deus em Israel? Amado Senhor, essa é uma história muito longa e muito extensa. Essa história, para que a gente possa compreender e da onde surgiu o nosso tema, deveríamos começar a ler no primeiro versículo deste livro, que é no capítulo 1, no seu verso 1, e descendo até o capítulo 2 e também continuidade no capítulo 3. Aleluia. Então, para encurtarmos a história, preferimos tirar alguns detalhes para que possamos compreender sobre o que nós estamos a falar. Aleluia. Na sexta-feira nós falamos aqui sobre esses temas e compreendemos por que o nosso tema está centralizado no será que ainda não há Deus em Israel? Nós entendemos que havia um rei, aleluia, que muito fizera contra o rei de Israel, ou seja, contra o Deus de Israel. Esse homem morreu, chamava-se Acabe. Acabe morreu. Passou um certo tempo, o seu filho também, Acazias, reinou. Mesmo assim, quando ele reinava, não se quer em nenhum momento reconhecer o Deus de quem? De Israel. Eu queria que você me preste bem atenção, porque eu não vou repetir mais. Apenas estou fazendo uma recapitulação daquilo que a gente falou na sexta-feira. Então, quando Acazias começou a reinar durante 2 anos, Acazias também em nenhum momento reconheceu o Deus de Israel. Então Deus, como era bom, fez com que um dia Acazias subisse ao seu edifício, lá no 6º ou no 5º andar, estava perante a janela a apreciar a paisagem, de repente escorregou, caiu no chão. E a Bíblia diz que esse homem, quando caiu no chão, partiu a costela, uma parte da perna, então não tinha mesmo como mais poder prosseguir, ou seja, reinar, porque estava doente. E aí a Bíblia diz que este homem, mesmo sabendo que na terra de Israel existia Deus, ou a Deus, ele não procurou consultar primeiramente a Deus. Aleluia? Porque Acazias reinava em Israel. Ele é rei de quem? De Israel. Aleluia? E o Deus que nós estamos a pregar é Deus de quem? De Israel. Aleluia? Como é possível um rei da terra de Israel, que na qual Israel é um povo escolhido de Deus, em vez de consultar a Deus, vai consultar ainda os marabus da terra de Moab. Aleluia? Aí entrou o problema. Acazias esqueceu de quem era Deus. Até porque o seu pai, Acabe, também não respeitava a quem? A Deus. Por isso Deus lhe confundiu e morreu. Aleluia? Então também Acazias tentou fazer as mesmas coisas que o seu pai fazia.
conforme eu posso aqui dizer, afirmar, vou falar sem o microfone, o João Lourenço, que deseja com que o seu reinado continue, ele vai escolher com que o seu filho faça o quê? Lidera, aleluia. E se o João Lourenço, um exemplo, não me leva mal, se o João Lourenço, até as pessoas também não vão andar, porque o filho do João Lourenço vai andar segundo a ideia de quem? De seu pai. Esse trono era do meu pai é quem deixou, então eu vou reinar segundo a ideia do meu pai, o pensamento do meu pai. E assim também aconteceu com o rei Acázias, aleluia. O rei Acázias estava a liderar o povo, ou a terra de Israel, segundo o seu próprio pensamento, ou seja, o pensamento do seu pai. E Deus lhe confundiu, fez com que escorregasse do alto e caísse e ficasse doente. Então, quando ele viu que a doença estava a prolongar e ele não estava conseguindo recuperar, chamou os seus mensageiros, mandou os mensageiros até a terra dos estranhos para que possam ir consultar outros deuses, para que pudessem ir consultar outros profetas de outras nações. A Bíblia diz que Deus usou Elias para que isso ao encontro daqueles mensageiros. E lá quando foram ao encontro daqueles mensageiros, Deus disse assim a Elias: diz ao rei Acázias que será que não há Deus em Israel, para que ele possa ir consultar outros deuses de outras nações. Aleluia. Por isso, não mais ele vai viver, mas vai fazer o quê? Vai morrer. Só porque ele não considerou o Deus que está em Israel. Aleluia. Será que alguém está percebendo aonde a gente quer chegar? Amém, amém. Então, quando ele cometeu diante do Senhor, Deus também lhe trouxe a sua resposta necessária. Automaticamente, Acázias mandou prender o profeta, mandou prender o homem de Deus. Em nenhum momento, os homens que foram para prender o profeta conseguiram prender o profeta. Aleluia. Mandou primeiramente 50 soldados e um chefe. Chegaram para lá, não conseguiram prender o profeta, porque eles chegaram e disseram assim: homem de Deus, desça do monte onde estás, venha e vamos até o rei. E o profeta respondeu para eles: se na verdade eu sou homem de Deus, então que saia fogo dos céus e desça e vos consuma. E na mesma hora saiu fogo dos céus, desceu e consumiu todos aqueles 50 soldados que estavam aí para prender o profeta. O rei Acázias, como era insistente, mandou novamente pessoas, ou mais 50 soldados, para prender novamente o homem de Deus. A Bíblia diz novamente que saiu fogo dos céus e os consumiu. Terceira vez, mandou novamente, mas estes foram sábios, que quando chegaram ali, não usaram a empreender o homem de Deus, mas foram sinceros em pronunciar-se perante o servo de Deus. E ali o profeta desceu, foi até o rei Acázias e confirmou aquilo que era a mensagem de Deus para o rei Acázias. E o que aconteceu? O rei Acázias morreu. Aleluia. Amém, amém. Agora, descendo até aqui, aonde a gente está a ler hoje, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar, ou seja, Jorão também era um dos filhos de quem? De Acabe. Depois de Acázias morrer, agora começou também o outro irmão menor, também passou o quê? Passou a reinar. Aleluia. Será que o povo de Deus está me entendendo? Louvado seja Deus. O outro filho de Acabe começou a reinar. Quando o outro filho de Acabe começou a reinar, a Bíblia diz que o rei dos Moabitas prestava tributo, ou seja, pagava conta todos os santos dias ou todos os meses ao rei de Israel, que no caso era Acabe. Mas Acabe já não estava, já havia morrido. E Acázias também havia morrido. Então ele achou que não, como esses que estavam lá, que me perturbavam, não, já morreram, eu vou fazer o quê? Vou-me embora, já não vou pagar mais nenhum tributo a quem? A Israel. Então ele fugiu. Acázias, por sua vez, ou seja, Jorão, por sua vez, disse não. Como a minha vez de reinar, eu não vou fazer conforme meus pais fizeram. Embora ele tenha continuado sempre com as malícias do seu pai, conforme diz a palavra, continuava a fazer aquilo que não pertava perante os olhos de Deus, mas trouxe um problema mais ainda maior na sua vida. Você vai para a igreja, no bairro sabem que você
você é cristão. Na rua te conhecem que você é mamãe intercessora, papai evangelista, mamãe evangelista. Mas há você que também no bairro sabe que quando o problema bate a tua porta, primeira coisa você procura a casa do Chimbaca. Segunda coisa você procura o conselho das pessoas lá fora. Em vez de você procurar em primeira casa a Deus, o Deus do teu pastor. Porque vou te dizer uma coisa, em nenhum momento Deus vai aparecer para você assim, a menos que Ele vai te indicar o caminho do homem de Deus, e através do homem de Deus, Ele vai descer, vai falar e vai se manifestar na sua. Mas talvez ainda não entendeste porque que nós falamos como tema, será que não há Deus em Israel? Amado Senhor, essa é uma história muito longa e muito extensa. Essa história, para que a gente possa compreender e da onde surgiu o nosso tema, deveríamos começar a ler no primeiro versículo deste livro, que é no capítulo 1, no seu verso 1, e descendo até o capítulo 2 e também continuidade no capítulo 3. Aleluia. Então, para encurtarmos a história, preferimos tirarmos alguns detalhes para que possamos compreender sobre o que nós estamos a falar. Aleluia. Na sexta-feira nós falamos aqui sobre esses temas e compreendemos por que o nosso tema está centralizado no será que ainda não há Deus em Israel? Nós entendemos que havia um rei, aleluia, que muito fizera contra o rei de Israel, ou seja, contra o Deus de Israel. Esse homem morreu, chamava-se Acabe. Acabe morreu. Passou um certo tempo, o seu filho também, Acazias, reinou. Mesmo assim, quando ele reinava, não se quer em nenhum momento reconhecer o Deus de quem? De Israel. Eu queria que você me preste bem atenção, porque eu não vou repetir mais. Apenas estou fazendo uma recapitulação daquilo que a gente falou na sexta-feira. Então, quando Acazias começou a reinar durante 2 anos, Acazias também em nenhum momento reconheceu o Deus de Israel. Então Deus, como era bom, fez com que um dia Acazias subisse ao seu edifício, lá no sexto ou no quinto andar, estava perante a janela a apreciar a paisagem, de repente escorregou, caiu no chão. E a Bíblia diz que esse homem, quando caiu no chão, partiu a costela, uma parte da perna, então não tinha mesmo como mais poder prosseguir, ou seja, reinar, porque estava doente. E aí a Bíblia diz que este homem, mesmo sabendo que na terra de Israel existia Deus, ou a Deus, ele não procurou consultar primeiramente a Deus. Aleluia? Porque Acazias reinava em Israel. Ele é a rei de quem? De Israel. Aleluia? E o Deus que nós estamos a pregar é Deus de quem? De Israel. Aleluia? Como é possível um rei da terra de Israel, que na qual Israel é um povo escolhido de Deus, em vez de consultar a Deus, vai consultar ainda os marabus da terra de Moab. Aleluia? Aí entrou o problema. Acazias esqueceu de quem era Deus. Até porque o seu pai, Acabe, também não respeitava a quem? A Deus. Por isso Deus lhe confundiu e morreu. Aleluia? Então também Acazias tentou fazer as mesmas coisas que o seu pai fazia. Conforme eu posso aqui dizer, afirmar, vou falar sem o microfone, estamos aqui, se porventura o João Lourenço quiser com que o seu reinado continue, ele vai escolher com que o seu filho faça o quê? Lidera. Aleluia? E se o João Lourenço, um exemplo, não me leva mal, se o João Lourenço não andou bem nas perfeitas condições da presença de Deus, o seu filho também não vai andar? Não vai andar. Aleluia? Será que alguém está me entendendo? É um exemplo que eu estou a dar aqui à igreja. Aleluia? Então, até as pessoas também não vão andar, porque o filho de João Lourenço vai andar segundo a ideia de quem? De seu pai. Esse trono era do meu pai é quem deixou, então eu vou reinar segundo a ideia do meu pai, o pensamento do meu pai. E assim também aconteceu com o rei Acazias. Aleluia? O rei Acazias estava a liderar o povo, ou a terra de Israel, segundo o seu próprio pensamento, ou seja, o pensamento do seu pai. E Deus lhe confundiu, fez com que escorregasse do alto e caísse e ficasse doente. Então, quando ele viu que a doença estava prolongada e ele não estava conseguindo recuperar, chamou os seus mensageiros, mandou os mensageiros até a terra dos estranhos para que possam ir consultar outros deuses, para que pudessem ir consultar outros
outros profetas de outras nações. A Bíblia diz que Deus usou Elias para que isso ao encontro daqueles mensageiros. E lá quando foram ao encontro daqueles mensageiros, Deus disse assim a Elias: diz ao rei Acázias que será que não há Deus em Israel, para que ele possa ir consultar outros deuses de outras nações. Aleluia. Por isso, não mais ele vai viver, mas vai fazer o quê? Vai morrer. Só porque ele não considerou o Deus que está em Israel. Aleluia. Será que alguém está percebendo aonde a gente quer chegar? Amém, amém. Então, quando ele cometeu diante do Senhor, Deus também lhe trouxe a sua resposta necessária. Automaticamente, Acázias mandou prender o profeta, mandou prender o homem de Deus. Em nenhum momento os homens que foram para prender o profeta conseguiram prender o profeta. Aleluia. Mandou primeiramente 50 soldados e um chefe. Chegaram para lá, não conseguiram prender o profeta, porque eles chegaram e disseram assim: homem de Deus, desça do monte onde estás, venha e vamos até o rei. E o profeta respondeu para eles: se na verdade eu sou homem de Deus, então que saia fogo dos céus e desça e vos consuma. E na mesma hora saiu fogo dos céus, desceu e consumiu todos aqueles 50 soldados que estavam aí para prender o profeta. O rei Acázias, como era insistente, mandou novamente pessoas ou mais 50 soldados para prender novamente o homem de Deus. A Bíblia diz novamente que saiu fogo dos céus e os consumiu. Terceira vez mandou novamente, mas estes foram sábios, que quando chegaram ali não usaram a empreender o homem de Deus, mas foram sinceros em pronunciar-se perante o servo de Deus. E ali o profeta desceu, foi até o rei Acázias e confirmou aquilo que era a mensagem de Deus para o rei Acázias. E o que aconteceu? O rei Acázias morreu. Aleluia. Amém, amém. Agora, descendo até aqui, aonde a gente está a ler hoje, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar, ou seja, Jorão também era um dos filhos de quem? De Acabe. Depois de Acázias morrer, agora começou também o outro irmão menor, também passou o quê? Passou a reinar. Aleluia. Será que o povo de Deus está me entendendo? Louvado seja Deus. O outro filho de Acabe começou a reinar. Quando o outro filho de Acabe começou a reinar, a Bíblia diz que o rei dos Moabitas prestava tributo, ou seja, pagava conta todos os santos dias ou todos os meses ao rei de Israel, que no caso era Acabe. Mas Acabe já não estava, já havia morrido. E Acázias também havia morrido. Então ele achou que não, como esses que estavam lá, que me perturbavam, não, já morreram, eu vou fazer o quê? Vou-me embora, já não vou pagar mais nenhum tributo a quem? A Israel. Então ele fugiu. Acázias, por sua vez, ou seja, Jorão, por sua vez, disse não. Como a minha vez de reinar, eu não vou fazer conforme meus pais fizeram. Embora ele tenha continuado sempre com as malícias do seu pai, conforme diz a palavra, continuava a fazer aquilo que não pertava perante os olhos de Deus, mas trouxe um problema mais ainda maior na sua vida. Você vai para a igreja, no bairro sabem que você é cristão, na rua te conhecem que você é mamãe intercessora, papai evangelista, mamãe evangelista, mas há você que também no bairro sabe que quando o problema bate à tua porta, primeira porta você procura a casa dos que bata, segunda porta você procura o conselho das pessoas lá fora, em vez de você procurar em primeira casa a Deus, o Deus do teu pastor, porque vão te dizer uma coisa, ele não vai fazer a fronteira assim, apenas que o caminho do de Deus. Naquele dia, irmão, vamos estar aonde naquele dia do julgamento. Naquele dia, irmão, vamos estar aonde naquele dia, mamãe, vamos estar aonde, mamãe? Naquele
irmão, vamos estar aonde naquele dia, irmão, vamos estar aonde, papai? Bíblia na mão, você invejoso, naquele dia, vamos estar aonde, papai? Hoje na igreja, a noite feiticeiro, naquele dia, vamos estar aonde, irmão? Hoje, aleluia, a noite que sombare, naquele dia, vamos estar aonde, papai? Naquele dia, dia do julgamento, vamos estar aonde, irmão? Naquele dia, irmão, vamos estar aonde? Emanuele Masias, Ambena Bisoe. Mokonzi monene, ye utina lola, akitia wana sepona kokufela isoe. Soteno mona zambi, mubulidi wa mwenyo wetu ea. Kebai mwana zambi, musungidi wa mwenyo wetu ea. Ena yuda, badi bantu babi, bakatupa Yesu mwana zambi, papa wani mema. Tudi bakwinjila bonso, Yesu mwana wa zambi. Ofetiseru nusewe, imbaneru nusewe, ofokela nusewu, ifishuzu nusewe, okalunya nusewe, o pecador nusewe.
mashi bimbila mwana wa Davi kamani utitubinisha utuna mudina dia zambi ozanei papa wani wapimbila lelue ozanei papa wani wapimbila lelue ozana tidibana bachilo muntambo wa Yuda Coloca-se de pé. Queremos ouvir agora Deus a falar. Começa